tudo bem? Quarta-feira, 21 horas. Eu pedi no caldeirão. Não está aparecendo, o caldeirão está aqui. Você fala com a cidadã de Márcio Matos. Um número da rifa, R$10 cada número, concorre uma aula. E as aulas que você pode comprar no cidadã de Márcio Matos. O boa noite, cidadã de Márcio Matos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Falei boa noite, não tive problema, amor? Falei. Falou? Ah, tá. Tô ficando Sempre falo. uma semana, né? A gente esquece tudo, né? Demora, né? Falar em Vamos falar sobre Hoje vamos falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre druidismo e as raças raízes de Augusto César Barreto. Vamos lá. Mestre, os manus das raças são considerados demiurgos? Nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Esse negócio de demiurgos nada tem a ver com o manu da raça. O manu da raça ele vai dizer o princípio, meio e fim de uma raça. Entendeu? E tem ainda manus menores que vão dizer qual o princípio, meio e fim de um império, de um país, de um governo, e aqui por assim vai. Não tem nada a ver com demiurgo, assim. Isso é uma outra hierarquia, uma outra administração. Porque é o que eu falei no programa anterior, as pessoas chegam e querem simplificar coisas complexas. Coisas complexas, explicações complexas. Entendeu? Não é esse jeito brasileiro de simplificar as coisas para ter sim e não. Entendeu? Essa coisa, a mania. A pessoa tem que entender, quanto mais ela entra nesse ritmo, mais burra ela vai ficando. Menos chance de ter um corpo na sexta raça ela vai ter. Vai ficar para trás. Ó, se o profeta Jesus disse, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, você já vê que não é para todo mundo, né? Alguns vão ficar muitos, aliás, muitos mesmo vão ficar para trás. Lá para o próximo. Se nós, Homo sapiens, somos compostos por divisões de raças em cada país e continentes ao redor do planeta, então seria correto afirmar que os antigos hominídeos, Homo erectus, Cro-Magnon, Neandertais, etc., fazem parte da raça ariana primordial? Muito bem. Totalmente errado. Totalmente errado. Muito bem. Conseguiu. Bom de mira. Acertou todos os erros. Muito bom. Primeiro, Cro-Magnon é um termo que não se usa mais na antropologia. Essa classificação foi abandonada em vista das novas classificações que existem. Então, por exemplo, todos isso aí que você citou, nada deles tem a ver com o Homo sapiens. O Homo sapiens tem uma genética. Nós temos não sei o que do Neandertal. Não, olha só. Sabemos que várias raças que existiram, hoje em dia supõe-se que existiam 20 grupos humanos diferentes. Não é tudo isso não. Não vai chegar lá, fica frio. Coexistindo simultaneamente no mundo. 150 mil, 20 mil, 30 mil, cada parte da antropologia dá uma data, né? Mas todos são geneticamente nada a ver com Homo sapiens. Mas o Neandertal, porque houve o Neandertais, que era uma raça superior, que iria sobreviver. Porque o que é passado para o Homo sapiens ralé? Que os Neandertais eram assim, assados, não sei o quê. Primeiro que eles eram muito mais fortes, muito mais inteligentes e contavam com habilidades que os Homo sapiens não têm. Habilidades superiores. Sabendo da extinção, o que eles fizeram? Eles hibridaram, porque com sua tecnologia superior, hibridaram com uma raça escrava, que é o Homo sapiens.
possibilitando assim sobreviver. Entendeu? Quando as outras todas foram extintas. Ou você não está ligado nisso? Não é estranho? Todos esses grupos desapareceram, não sobreviveram. Por quê? O Neandertal ajudou a extinção dele? Não sabemos. Mas sabe-se que o Neandertal se extinguiu porque deixaram de nascer homens. Só começaram a nascer mulheres. Que história estranha, né? Esquisito isso, né, gente? E aí o que acontece? Eles tiveram que se hibridar porque o Homo sapiens foi criado como escravo da raça Neandertal. Que horror, né? Que choque, né, para você. É o planeta dos macacos, irmão. O planeta dos macacos fala sobre isso. Aqueles que nós consideramos inferiores, na verdade, foram nossos senhores, os donos do mundo. Enquanto que o Homo sapiens foi criado por esse amigo que tá vendo, a quinta raça aí, ó. Essa ralezada aí, toda aí, só se reproduz que nem rato. Por quê? Porque o escravo tem que se reproduzir, cara. O útero da mulher serve como fábrica de mão de obra barata. Porque vocês ainda não se tocaram. Porque eles sabem se esconder muito bem. Então essas histórias puxam histórias de terror muito maior. Se você parar para reparar e observar, você vai ver que tem alguma coisa muito errada nisso aí. Bom, os Tuatas de Danann vieram há mais de 25 mil anos atrás. E o conjunto de eventos dos seus feitos, como também dos seus descendentes druidos, resultou no que hoje é conhecido como mitologia celta. Mas houveram alguns tuatas que vieram há milhões de anos atrás, antes da existência dos milicianos, no final da quarta raça, e ainda outros que tiveram contato com os humanos no final da segunda raça. No caso, a raça hiperbórea, esse contato ocorreu quando os hiperbóreos já estavam condensados em suas formas físicas. Se sim houveram híbridos entre eles desde esses tempos ou só durante o ciclo mitológico celta? Olha, essa é aquilo que eu vivo dizendo, né? As pessoas pegam as coisas, tentam dar uma lógica aristotélica e dar essa obra de arte surreal que nós acabamos de ouvir. Por quê? Nada tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Quando os historiadores chegaram aqui, não existia essa coisa de milesianos, isso são classificações que existiram, porque, olha só, as referências que existem sobre as invasões, que dizem que é da Irlanda, é a mesma coisa que americano, invasão, tudo é americano, já reparou? Tudo acontece lá na... Claro, eles fazem o filme, né? É uma coisa, são os monges irlandeses, tudo era lá, os heróis, tudo era lá, mas não era. É que tem mitologia grega. Os heróis estavam espalhados por toda a bacia mediterrânea. Não foi na Grécia que eles feitos, entendeu? É a mesma coisa a história da mitologia celta, que eu aconselho comprar para a Sociedade de Massa Matos, para poder dar um sentido a essa forma de pensar. Hiperbóreos nunca viram os lemurianos, que nunca viram, né? Os lemurianos tiveram desprazer de conhecer os atlantes. Os atlantes são posteriores aos lemurianos. Os atlantes são o maior plagiador que tem. A maioria da tecnologia, que nem americano, tudo plagiado. Nada é deles, é do indiano, do brasileiro, é do filipino, do iraniano, do chinês, tá? Quem fica pensando aí, vai lá no laboratório do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Quem tem lá? São estrangeiros, cara. A NASA, indiano. Porra, só vocês ficam... Parece... Tá tá ativando os genes dos seus ancestrais, cara.
Catava piolho na árvore ainda. Se liga na real, cara. Mesma coisa. Os hiperbólicos eram deuses, não tava nem aí pra ninguém. Aí o bando de delirante fica fazendo vídeo, porque o não sei o que, essa entidade, não sei o que. O que, cara? Eles não estão nem aí pra você. Se as coisas fossem como dizem, tua vida não ia ser essa merda. Quando eu falo assim, é pra você que tá me assistindo. Pensa bem. Tu acha que se as coisas fossem como dizem, você tava nesse lixo de vida? Sério mesmo? É a mesma coisa, querer localizar no tempo, num tempo que a própria constituição da história ela é feita para você se afastar da verdade, não se aproximar dela, porque a verdade é apavorante. A história é apavorante. Entendeu? Porque a história é o que há de pior do Homo sapiens. O quanto ele é primitivo, ele é ganancioso, ele é não sei o que, a mesma coisa são os seres que fazem contato com o Homo sapiens. São seres gananciosos, são seres que eu já falei várias vezes, quem quiser falar de ufologia, tem aqui programas sobre ufologia, para você pensar um pouco na real, para, entendeu? Voltar a se medicar. Por quê? Fica parecendo que existe, aí fica esse bate-cabeça, eles são mauzinhos, ninguém é bonzinho, ninguém é mauzinho, cara. As criaturas que vão entrar em contato com algum Homo sapiens é mesmo patamar, mesmo nívelzinho. Medicina, guerra, tecnologia, não sei o que. O História da Dani, ele vieram para uma missão. Um dia eu conto essa história de terror para vocês, por que eles vieram uma história de terror, cara. Não é uma história bonita, romantizada. Não vieram aqui para ajudar ninguém não, cara. Muito pelo contrário. E digo para vocês, quando vocês tentam achar, não vai conseguir. Não, olha a Saudade Márcia que faz pesquisa na internet. Quanta coisa foi tirada? Quanta foi apagada? Quem não salvou, perdeu, cara. Por isso que toda hora estão vírus que destrói HD, porque eles querem acabar com as pistas para vocês não poderem ter acesso a uma verdade que é apavorante. Porque ninguém pergunta o ó da coisa. Essa montanha aqui é uma árvore gigante que existia. Tudo bem. Agora, o delirante. Quem cortou essa árvore? Isso não me pergunta. Avatar é um pouco do que aconteceu com a raça humana. Eu nem vi o filme 1 e 2, que aquilo ali. Mas é aquilo ali. Um ainda cheguei a assistir assim, aí quando eu vi a história, a mesma coisa. Mataram, destruíram populações, escravizaram, escravos criando escravos. O enredo não muda muito não. Mestre, é correto afirmar que algumas raças fomorianas, apesar de não pertencerem naturalmente ao nosso planeta, não são extraterrestres pelo fato de alguns já terem nascido na Terra no decorrer das eras após a primeira invasão? É um raciocínio interessante, né? É uma coisa interessante. Até imaginar que os primeiros não estão aí, contidos, porque se vamos botar assim, os primordiais existissem, o Homo sapiens não existiria, então eles tiveram que ser contidos, entendeu? Muita coisa teve que ser, por exemplo, fala assim, quem destruiu os dinossauros foi uma sucessão, hoje em dia ainda mais um cometa, é uma sucessão de cometas que caem, que os dinossauros são azarados, né? Começou a cair vários cometas, por quê?
Porque existe um campo na antropologia, na paleontologia, que diz que isso tudo é mentira. Que a extinção dos dinossauros não foi causada por um cometa. Não, que é a série coreana, né, amor? Bateu um cometa na Terra. Nossa Senhora! O que ele mostra ali é porque você vive nesse mundinho de novela de Rede Globo. Nós hoje temos tecnologia para sobreviver muito bem a uma catástrofe dessa. Por quê? Por quê? Por quê? Se eu for explicar o que existe de sobrevivência hoje e pontos chaves no planeta para a sobrevivência, vai chegar naquele nível. Porque a série coreana, ela, se você tiver a noção de realidade, vê que ela é cheia de furo. Né, amor? Poeira. Tá bom. Aí tem lá os projetos de cidade. Tem furacões, o vento está circulando, o sol aparece. Entendeu? Hoje nós temos tecnologia de viver no subterrâneo muito bem, confortavelmente. Durante o tempo que for, passa 40 anos. Parece o Brasil, cara. Se acontecer uma desgraça aqui no Brasil, daqui a 40 anos tá aí. Se a bomba atômica, eu falo isso no programa, caísse aqui no Brasil, ia estar o buraco da bomba atômica até hoje. Hiroshima, Nagasaki, tá aí. Cresceram, evoluíram, aqui ia estar ainda lá, o pessoal recebendo pensão da bomba atômica, sendo ainda indenizado porque a casa foi destruída pela bomba. Entendeu? Não ia para frente, nem andar. Não é para questão de indenização, não. É para questão de mentalidade. Então, os assuntos, eles são muito mais sérios do que parecem. Muito mais. Essa geração que chegou arrasando, meu irmão. Se eles estivessem soltos por aí, nós não existiríamos. Os próprios descendentes deles não querem que eles voltem. Ou você não percebeu isso ainda? É o que o Lovecraft ficava apavorado na obra dele, que coitado, né? Botava lá que essas criaturas têm que ficar lá, vou ficar lá. Não. Mestre, qual a verdadeira origem dos Nêmides e dos Pártalos? Uma coisa tem nada a ver com outra. Os Nêmides são sagrados, são criaturinhas muito singelas, muito bonitinhas, que as pessoas chamam erradamente de gnomos. Eles são criaturas que têm seus territórios aqui no mundo, eles cumprem a parte deles, porque senão o pau vai comer, porque eles, tipo assim, eles têm a capacidade de alterar o DNA de suas vítimas. Os Nêmides são aqueles que sequestram nenéns e botam os neném dele no lugar. Na Irlanda tem muito isso, o pessoal lá é meio paranoico com isso, que eles acham que... Entendeu? Essa não é minha esposa. Essa é uma outra pessoa. Esse não é meu marido. Essa é outra... E tanto é que existem testes para fazer, para ver se você ainda está com o teu marido, está com a tua mulher, com toda que eles não são. Entendeu? Então, Nêmide não é essa coisa que você está pensando. Eles são muito perigosos. Por isso que os antigos diziam para não vaguear na floresta. Porque eles são muito territoriais. E os Pártalos é uma outra história. Aí já dizem que é o pessoal sobrevivente de Troia, que o príncipe Pártalon que sobreviveu, veio com aquele pessoal aí quebrando o pau para achar um lugar para morar. Na verdade, é que isso tudo é amanciado. É um grupo de sem terras que foram... não existia grego nessa época, né?
uma aliança entre cidades e estados juntou, quebrou Troia, despejou o pessoal para a rua, o pessoal ficou sem teto e ficou vagando pelo mundo. Aí lembra, pô, tem um primo que é lá da Irlanda, ó, eles foram para lá. Daí surgiu essa lenda parda. Por isso que eu aconselho comprar a aula de mitologia celta, que são os descendentes de Troia. A grande ameaça que forçou a aliança entre Tuatha de Danann e Fomorés seriam os grupos invasores de origem Anunnaki? Não. Eu não gosto de falar sobre isso, que isso daí é um filme de terror que muita gente vai... A cabeça das pessoas virar geleia. Entendeu? Os Anunnakis, eles, quando vieram à Terra, eles tomaram isso aqui, se a gente fosse contar no tempo moderno, eles tomaram isso aqui em 9 minutos. 9 minutos de combate. O Anunnaki não chegou nem perto do que eu estava falando, que forçou uma aliança entre Fomorés e druidas, entendeu? Tanto é que os Anunnakis, eles foram expulsos da Terra, né? Mas não chegou a forçar uma aliança, não. Foi uma coisa muito pior. O problema é que vocês querem encontrar referência histórica de coisas que os ancestrais e os guardiões, eles fizeram muita questão de esconder. Muita questão de esconder. Por exemplo, a Terra passou por 5 grandes extinções. Isso é antropologia, tá? 5 grandes extinções. Mas tem extinção, gente, que são misteriosas. A vida desapareceu. Milagrosamente, a vida é. Isso, gente, é porque a gente estuda antropologia, paleontologia. Você vai encontrar o grande desaparecimento da megafauna, os termos assim técnicos, bonitos. Vocês vão ver 5 grandes extinções passaram sobre a Terra. Não estou falando de extinção mesmo. E o mistério de como a vida retornou. Porque nós nos tornamos Marte. Eu já falei aqui em outros programas que Marte tinha atmosfera, tinha água. Não, eu falei aí, quantos anos que eu falo isso, gente? Esses pasmados aí ficam falando de babaquice. Eu vim de Marte, vem nada, rapaz. Que vem de Marte nada, rapaz. Vem de Marte nada, nada de caô. Porra, quando o cara fala a verdade, ninguém acredita. Quando o cara fala e fica cheio de fake news, todo mundo, não, o cara veio de Marte, porra. Nada. Reencarnou aqui, putz. Por que a Terra não se tornou uma Marte? Por quê? Ora, coisa para pensar, cara. Tem coisa que eu ia falar aqui, mas não interessa mais para vocês saberem. Entendeu? Coisas que vão ser noticiadas ainda, devagar. Porque senão a cabeça... Gente, os caras... Ainda mais brasileiro, que tem a cabeça já cérebro de geleia, imagina. Você depara, que descobre tudo que ele acredita, cara. Pura mentira.
acreditar que coisa assim, o Anunnaki, porra, grande, ganhou a guerra em 9 minutos, mas também não teve paz. Porque nem todo mundo é covarde, nem todo mundo é insignificante, nem todo mundo é parasitário. Eles dominaram isso aqui, escravizaram isso aqui, meteram bronca nisso aqui, ó. Mas também não tiveram paz. Porque aqui já tinha uma galera, uma tecnologia, e eles venceram, hein? Uma tecnologia superior à que tu tem hoje em dia aí. E eles venceram, hein? Imagina agora com esse bicho aí, que negócio que é o Borogodó. Chega nem perto, cara, da tecnologia atlantiana, que era plagiada dos lemurianos, né? Eu queria ver os Anunnaki invadir isso aqui quando tinha lemuriano aqui. Aí eu queria ver, meu irmão. É que nem os mongóis. Os mongóis invadiram Síria, Bagdá, nome moderno, tá? Iraque, Irã, Iraque, mas não invadiram pro lado de baixo, para a Arábia Saudita, que eu chamo de Arábia Saudita. Eles não foram lá enfrentar os brabos, né? Os brabos eles não foram não, né? Na primeira rebolada que eles deram para enfrentar os sauditas, deixa pra lá tem muito deserto, negócio lá complicado, entendeu? Mesma coisa. Pegou os Atlantes, que era marrento. Quando tu vê um cara marrento, tá vendo Atlântico. Esse cara aí, ó, encarnou em Atlântico, encarnou aqui. Caixa de som alto, muito marrento, mas nós vamos ver pauleira. Então as coisas não são como conta. Porque se você souber como é, você vai descobrir que as coisas são horríveis. Não tem romance. E eu estou prometendo, quando a gente chegar a 20 mil inscritos aqui, e no canal Saudade Massa chegar também a 120 mil, eu vou contar porque eu estou dedando e era a Terra. Talvez eu conte até para vocês a verdade sobre os Anunnaki, que todo mundo fica aí, mas sempre aquela coisa cristianizada, né? Bonzinho contra malzinho, o pai, você vê que é a trindade cristã, o pai, o filho e o irmão. O irmão é malzinho, o irmão bonzinho. Pô, cai na real. Se liga, cara. Tá na hora das pessoas crescerem. Vamos lá. Acabou? Não. Na passagem bíblica em que se diz que os mansos herderão a terra, esses mansos seriam os antigos deuses egípcios e etruscos que estão em estado de hibernação, esperando a massificação da sexta raça para poderem acordar? Por isso que tem que comprar as aulas, comprar o livro de Tote, Verdade e Falsidade, que é uma lenda egípcia. Tem que comprar aula para ficar fazendo as perguntinhas, que se tivesse aula eu perguntava isso. Para ter uma ideia, esses deuses egípcios aí que nem fica tudo aí babando ovo, são criaturas artificiais, cara. Criadas por uma raça muito superior ao Homo sapiens. E alguns deles ainda estavam em funcionamento na época de Alexandre o Grande. Por isso que o Alexandrezinho foi lá no oásis místico. Aí outro dia eu vi uma foto na internet, oásis que não sei o que. Eu olhei, isso daí daí parece um subúrbio, parece periferia. Porque é um oásis místico, onde os faraós eram reconhecidos perante esses deuses como faraó. Alexandre quase morreu, meu. Pra ter ideia, hein? Quase morreu. Mas ele chegou lá, mano, o baixinho. Alexandre tinha 1,52 m de altura, cara. O baixinho era invocado. Foi lá e
eu sou filho do Deus, que é a mãe dele, né, Olímpia, como chamam, uma sacerdote. Aí eu vou falar de coisas que o nego vai começar a delirar. Meu Deus, então é isso, é aquilo. Entendeu? O cara disse que Alexandre não é filho de Filipe IV. Alexandre nasceu porque ela fertilizada pelo Deus, não sei quem, não sei onde. Nasce Alexandrinho. 1,52 m, 53, tá bom. Se contasse com ele, dizer que tem uns 55, por aí. Invocadinho, brabinho, matou o pai, conspirou para matar o pai, e por aí vai. Chegou perante os Deus, sou Alexandre, eu sou falso, imortal. Alexandre, a Pérsia tem que destruir, porque na Pérsia estava se levantando, que nem na Bíblia, que aquele Jonas que foi ressuscitado pelo profeta Elias. Por que Elias ressuscitou um garoto que depois se ia voltar contra Deus? O profeta Jonas. Jonas, vai para Nínive. Para você ver, hein? Nínive está soterrado 2000 anos, para aí tu ver. Ou mais. Vai para Nínive. Vai para lá, porque lá o povo o quê? Está se tornando um povo superior ao povo eleito. Aí Jonas, eu não vou para lá não, eu vou curtir meu futuro, que Jonas era rico. É a mesma coisa, Alexandre estava estudando no Egito, e a equipe que estava nele, ó, que estava ali para vigiar, baixinho, vamos embora que a gente tem muita coisa para destruir ainda, para fazer a globalização. Ou você não entendeu ainda que Alexandre o Grande é um instrumento para começar uma globalização pela antiga e perdida Rota da Seda. Ou ainda se tocou nisso? Então, não é bem como parece. Alexandre era uma marionete de coisas muito mais poderosas. Acabou? Não. Não? Então vamos para a próxima. O que seja? Mestre, quem foi obrigado a fazer a primeira comunhão na infância, mas nunca seguiu adiante com esse vínculo com a igreja, tem alguma influência negativa, caso a pessoa queira ser iniciada no druidismo no futuro? E aí vem a grande cereja do bolo. Quando os druidas deram a louca no século IX, século VIII, por aí, foi século VIII? Foi século VIII. Era ano 700, ano 500, por aí. Foi por aí. Ano 500 da era cristã, eles diziam, vamos fazer o seguinte, vamos embora, larga essa galera em cima aí, que se dane. Quer saber? Foi quando acontece a história mal contada da Melisandre Bleda e da Morgana, aquela história toda. O que acontece? Um Merlin resolve trazer para todos um rito druida. Ele entrega esse segredo para quem? Para os cristãos. Esse rito, esse Merlin achava que era um direito de todos. Morgana não concordava com ele. É Morgani. Não achava isso. E o matou. Isso é um simbolismo, tá, cara? Quando eu falo matou, é simbolismo, tá? Pegou o coxinho. Que Kelvin era coxo. Mas não podia haver druidas com deformidade física. Olha que história, hein? Por que Kelvin chegou a Merlin? Porque lá atrás ele ficou porque ele salvou um grupo. Que já acontece história por aqui. Então esse grupo
Entendeu? É que nem a Papa Joana. Tem uma papa aí, cara, no século VIII aí perdida. Quem botou uma mulher para ser papa? Um grupo. Olha a coincidência, né? Esse grupo levou. E o Calvin achava que a humanidade tinha que ter esse rito. Eu não sei por que você tem preocupado com isso. Eu acho que esse rito, que é o ápice do cristianismo, veio da onde? Se você diz tudo sobre esse rito, que parece que você tem um conhecimento prévio, que é um rito do corpo, que daí vem a palavra ocus pocus, Hic et corpus, este é meu corpo, este é meu sangue. E todas as vezes que você fizer esse rito, eu estarei lá. Eu quem? Aí vão dizer que é o profeta Jesus. Será? Será? O mestre Polandiana faz esse rito, mas não coloca meu nome no meio disso. O mestre Polandiana nunca. Pode fazer, mas não é meu nome. Porque ele não estava nem aí para... Porque ele veio fazer a quinta iniciação, não estava nem aí. Nem aí, se dane. Então isso é uma noia, porque você não sabe a origem dos ritos, não sabe o fundamento dos ritos. Há um rito tal, que é um rito que envolve sangue, carne e sangue, é um sacrifício simbólico. Mas de onde é que ele vem? Como ele nasceu? Sacrifício de quem? Sacrifício para quê? Ah, que morreu por você. Morreu nada por você, cara. Morreu nada por você. Todo mundo faz sacrifício por você. A mãe, ela faz sacrifício por ela. Porque a perda do filho é uma dor que ela prefere morrer do que sentir. Tudo é como disse Siddhartha Gautama, o Buda. Tudo é dor quando se é carne. Porque a dor é inerente à carne. O simples desejo de não sentir dor já gera dor. Porque todo desejo e emoção é fonte da dor. Por isso que tu és carne. Palavras de Buda. Entendeu? Se a gente for falar de ritualística aqui, vamos longe. Então não. Na verdade, você está fazendo um rito que tu nem sabe que já está incluso no pacote. Morgani pega o coxinho e amarra ele. E toma o lugar dele, eleita Merlin. E por aí vai. O resto é puro terror. Vamos lá. Em um programa passado, o senhor comenta a respeito da indústria de cosméticos serem muito úteis para atender as necessidades estéticas da futura sexta raça, beneficiando tanto a eles quanto aos coimoréis. Haverá algum resquício do capitalismo na sexta raça? Essa é uma pergunta que não é muito, como vou dizer, ainda mais com um povo como o brasileiro, né, que esse programa, porque eu acredito que seja feito para o brasileiro, né, não é muito legal. O brasileiro tem muito problema com essa questão, sabe? Aqui é a terra que os farrapados tiram mais de rico. Então é complicado falar sobre essas coisas. Da estética, que a sexta raça não vai ter essa estética construída, esses modelos, tá? Parece quase egípcio, né? Aqueles modelos egípcios, né? Então vai haver uma outra forma de relações econômicas entre as pessoas, que eu já falei em programas anteriores, está aqui, é só você procurar. Você que eu digo, você que está assistindo ao nosso programa.
Mestre, qual a relação ou não do fogo da astúcia de Prometeus com a magia? O fogo da astúcia de Prometeus foi dada a uma parcela de privilegiados, gente. Todo mundo pensa que Deus trouxe aquele fogo divino, que eu já contei aqui como é que ele conseguiu. Uma grande conspiração envolvendo um bocado de gente para passar a perna em Zeus. Em Deus, né? Que seja, como você quiser chamar. Para trazer essa consciência. Para alguns, porque o nego fica pensando que essas coisas são para todos. Não, gente, não são para todos. São para grupinhos, por isso que existem sociedades secretas. Tá? Então, esses grupos são pessoas que têm essa consciência superior. Que a astúcia é uma coisa que vai além do plano mental. Entendeu? O que tem a ver com magia, tudo. Tudo a ver com magia. Sem esse fogo divino, você é só uma adolescente a mais. Como é que chama? Adolescente sonhador. Só isso. É um velho imaturo, cheio de menino. Só isso. Entendeu? Sem esse dom que pode ser despertado em cada um, por quê? Ele não trouxe nada, ele despertou alguns com esse fogo. Eu já contei aqui como é que foi. Tem que procurar, tá, gente? E quero agradecer a participação de todos, foram boas perguntas, achei interessante que a gente abordou um bocado de programas anteriores. Curta, comente, o sininho, vá no canal Saudade de Márcia Matos. Curta, comente e o sininho dela também, tá ok? Gente, até o próximo programa. Até lá e obrigado.